sejam bem-vindos e bem-vindas ao Acompanhadas. Eu sou a Nina Sag, acompanhante e host. Estamos começando mais um episódio. Eu tenho aqui ao meu lado ela que está presente aqui nesta terceira temporada. A minha companhia aqui do lado é a acompanhante e influencer do Fatal Model, Morena Lovatelli. Tudo bem? Oi, gente. Eu tô ótima, Nina. E aí, como é que vocês estão, gente? Olha, muito obrigada por estar participando aqui desse podcast, né? E já estou ansiosa para esse nosso bate-papo, né? Uhum. Vai ser interessante, né? Eu gostei do seu look, você tá bem Ai, barbizinha obrigada. hoje. Hoje eu tô uma coisa bem Barbie Girl, né? Vai, Virgão. Eu gostei. Inspirador, viu? Ah, obrigada. Bom, vamos falar do nosso convidado. Vamos. Nosso convidado, ele é psicólogo clínico há 19 anos. E ele é autor de livros como Relacionamento para Leigos e Maturidade Emocional, que é algo que a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Então, nós vamos receber Fred Matos. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui conversando com vocês. Muito Uma alegria. muito obrigada por ter topado. Ainda mais, não posso falar que dia que é hoje, porque não sei que dia que isso vai sair. Eu falo, ainda mais hoje que é feriado. Bom, agora você já sabe, a gente gravou no feriado, a gente fez o Fred sair da casa dele no feriado e tá tudo certo. Fred, a gente conversava aqui um pouquinho antes da gravação, do episódio começar, sobre essa questão de profissionais que, às vezes, eles não estão preparados para uma demanda, né? Cara, você tem 19 anos de clínica. Eu imagino que você tenha escutado trocentas histórias por aí. Mas você pode falar um pouquinho assim sobre por que você escolheu a psicologia? Eu acho que eu tenho uma teoria na minha cabeça que é por conta da minha família com questões meio desgraçadas, assim. Sei lá, o relacionamento dos meus pais era muito complicado e por acaso, desde cedo, eu queria me meter naquela história. Queria me colocar no meio dos dois, queria ouvir os dois lados da história e queria resolver, sei lá o que eu queria resolver. E eu acho que foi desenvolvendo esse interesse pelo motivo das pessoas fazerem o que fazem. E, e como eu tive uma adolescência muito, muito, muito virgem, assim, a melhor coisa que eu conseguia fazer em relação às meninas era ouvir o que elas tinham para falar. Agora eu entendi muito, muito virgem. Sobre as questões afetivas delas. Então, eu acho que eu, desde cedo, fui muito conselheiro, com zero experiência, mas eu acho que eu tinha boas percepções das coisas. E acho que quando chegou na fase de escolher a profissão, apesar de não ter nenhuma referência na minha família, porque psicólogo, quando eu, pelo menos, fui fazer a formação, era uma coisa que raramente você via na TV. Eu lembro que tinha o Gaiarsa, que era um psiquiatra, né? Que às vezes falava naqueles programas tipo Ofélia. Eu tenho 42 anos, então são as referências que eu tinha. Então, eu não sabia exatamente o que era. Mas eu achei, então acho que é isso. Se é uma pessoa que é calma, ouve as pessoas e aconselha, que era o que eu entendia que era, eu acho que eu posso fazer isso. E aí, foi a minha escolha na época. Entendi. Já passa o creminho anti-idade aí, porque, poxa, 42 anos com essa roupagem, tá ótimo. Mas brincadeiras à parte, essa questão de ouvir as meninas nesse período é mais, é mais legal? Era positivo isso pra você? Ou tinha uma dor ali, não sei, porque tem alguns meninos que passam por uma fase na adolescência que quer ser o pegador, né? Então eu não sei se só ficar ouvindo era legal ou se tinha um sentimento, eu não pego ninguém. Tá, mas então vamos conversar. Rolava isso? Acho que tinha as duas coisas, assim, não sei, hoje a gente tem internet à nossa disposição, então a gente consegue descobrir coisas sobre todos os universos que a gente queira descobrir. Quando era moleque, você não tinha como saber o que uma menina pensava se não fosse perguntando pra ela. Então você não tinha como descobrir, não tinha fórum, não tinha nada. Então era a vida selvagem, você e as pessoas de verdade. E eu acho que eu queria entender, né? O meu desejo e minha admiração, frustrado, ficava no campo do bom. Já que eu não vou ter
não vou ficar com essa pessoa, então pelo menos eu quero saber quem ela é, o que ela pensa. Que era a minha abordagem de paquera, que não funcionava como uma Ah, então, tipo, paquera. você não chegava a namorar, mas ficava naquela amizade de Jamais. conselheiro, de ficar Não, total. perguntando. E aí, o que ia acontecendo? Eu ia entendendo os conflitos que elas tinham com os garotos com quem elas de fato ficavam, que não Eu era eu, pensei que os conflitos era dentro de casa delas, assim, era com os outros com os boys. outros boys, e às Ah, vezes de dentro de passada. casa também. E aí a coisa ia avançando nessa direção. Então, eu acabei tendo muitas amizades femininas. Diferente dos meus amigos Uhum. que ficavam entre homens sempre, eu tinha amizade com as meninas. Então eu tinha esse outro espaço de escuta. Tinha uma mágoa do tipo, por que não eu? Sou escolhido, mas depois de um tempo eu fui meio que me conformando que tá bom, mas isso me desenvolveu esse ouvido para as questões das mulheres, assim. Uhum, legal isso. Agora, trazendo essa aqui para a atualidade, essas questões, quando hoje em dia eu imagino que as pessoas que procuram psicólogo têm as questões de identidade de gênero, que a gente estava conversando um pouco antes das gravações, e aí talvez a identidade, a escolha, e aí a gente tem a galera do profissional do mercado adulto, que também. Você tem clientes, garotas de programa, acompanhantes como clientes? Tem, né? Sim. E eu sinto que tem a questão do racismo, que provavelmente muita gente procura para ajudar, lidar com essa questão. E o que eu sinto, às vezes, de queixas de alguma dessa galera é que os profissionais, alguns profissionais, lógico, ainda não estão preparados para lidar com essas questões, principalmente quando é mercado adulto, né? Sim. Que é o nosso universo, que eu já ouvi diversas vezes de acompanhantes que não se sentiu confortável com um profissional para falar de questões sexuais. E aí você pode esclarecer melhor do que eu que a formação de psicologia é uma coisa e a de sexologia é outra. Uhum. Então, algumas vezes eu explico. É que a pessoa, ela, não é uma especialidade dela. Ela precisa Sim, ter aquilo no currículo para poder falar. sim. Como que é o seu olhar sobre isso e sua orientação para essa galera que precisa ir tratar um problema mais específico? A formação da psicologia, como toda formação, ela é meio ampla e genérica em algum nível, e ela te dá a base mínima. No caso do Brasil, você ainda, assim que sai da faculdade, você estaria habilitado para clinicar, né? Em outros países não é assim, você tem que fazer uma pós, uma formação, então a formação para um clínico é ainda mais demorada. O que você vai fazer são especializações clínicas, que vão te habilitar em certas abordagens, em certas temáticas. Mas quando eu me formei, essas questões ligadas à raça, gênero, orientação, elas não eram faladas assim quer dizer, tinha algum autor aqui ou outro ali que de repente falava sobre essas questões, mas não eram pautas que estavam frescas ali para as pessoas tratarem. Então, eu, como sempre fui curioso, e acho que eu não era preconceituoso, pelo menos não descarado, porque os nossos preconceitos, eles não são óbvios pra gente. Eu sempre fui muito curioso, então, a primeira vez que eu atendi uma pessoa homossexual ou uma questão específica, por exemplo, de raça, às vezes pelo não conhecimento técnico daquilo, fazia com que eu tivesse uma abordagem muito... Eu ficava rendido positivamente, curioso, perguntando, entendendo. O que talvez fosse uma coisa ruim para a experiência da pessoa, que poderia ter já alguém mais preparado. Mas, honestamente, eu não sei quem que era muito preparado sobre essas questões 20 anos atrás. Até porque hoje em dia que tá mais se falando da saúde mental, né? Antigamente as Sim, pessoas elas não davam sim. muita bola pra isso, né? Isso era fazer terapia era uma coisa para louco. É. Então, isso tinha esse estigma. Hoje em dia parece que começou a ter uma ideia de, nossa, é um artigo de luxo. Nossa, que legal você faz. Nossa, meu terapeuta, seu terapeuta, todas as pessoas se compartilham isso, mas quando eu comecei, as pessoas meio que iam para o psicólogo como iam
procurar uma garota de programa, quase. Tipo, É como se verdade. fosse uma coisa secreta, inventava uma desculpa, tá? Falavam que iam no médico, inventavam 300 possibilidades para dizer isso. Então, a psicologia vem mudando em termos práticos em relação a isso. Mas a psicologia não é feita de psicologia, ela é feita de gente. Então, os profissionais não necessariamente se atualizam, entendem. Existem profissionais de todo tipo de orientação pessoal, política, e dependendo da visão de mundo que eles têm, a maneira com que eles encaram todas essas questões de gênero, sexualidade, às vezes vai passar pelo viés mais conservador, mais progressista dele, né? Então, existem profissionais que acham que estão preparados, mas para fazer um tipo de abordagem em relação a uma pessoa que tem questões dessa natureza, que seria restritiva. Do tipo, muda isso, não faça isso, você vai ter que se esconder, você vai ter que engolir, você vai ter que se adaptar, olha aí o que a sociedade de fato quer, que você seja uma dona de casa, recatada do lar, é isso que você tem que ser. E tem outros que vão, que eu entendo que teriam mais preparo nesse sentido, vão ouvir as questões como qualquer outra questão, de como são os conflitos dela, com as adaptações dela, com as descobertas dela. Então, ainda é uma questão nebulosa. Então, os profissionais precisam se atualizar nesse sentido, não só tecnicamente, porque honestamente eu acho que essa talvez seja a parte mais fácil do processo. Mas a mais difícil é você psicologicamente, pessoalmente se abrir para essa questão, para não ficar fazendo caras e bocas, por mais que você ache que está fazendo cara de copo d'água, sabe? Então, você tem que estar aberto de fato. Aham. Eu tive uma... Engraçado isso que ele falou. Era vergonhoso procurar um psicólogo igual a garota de programa, porque quando eu fui procurar psicólogo, também fazer terapia, até pouquíssimo tempo atrás, sempre que eu falava que eu procurei que eu fiz terapia, eu já justificava. Eu tinha que dar uma justificativa, O tipo, porquê que tu ó, não procurou. sou louca, mas eu precisei de uma terapia. Exato. Eu nunca me justifiquei isso por ser garota de programa, mas eu me justifiquei fazer terapia. Exatamente. Então, e foi antes de trabalhar como acompanhante. Quando eu trabalho depois, hoje eu consigo lidar com muitas questões assim, eu faço as perguntas que, sabe, eu consigo entender muita coisa e eu leio também muita coisa. Mas é muito legal essa questão. Agora, como que uma pessoa, por exemplo, e eu vou dar o exemplo novamente da acompanhante, de uma pessoa que quer resolver uma questão de sexualidade, como que ele faz para identificar essa linha que o psicólogo atua? Eu sei que rede social é muito mais simples, mas às vezes vem uma indicação ali de um amigo e você vai até lá, desgasta seu tempo, faz uma ou duas sessões, para daqui a pouco você perceber que você não vai conseguir se abrir com aquela pessoa. Então, tem um jeito de procurar identificar isso? Se a gente pensar no pré e tiver acesso, às vezes, a comunicações dessa pessoa, você vai tendo uma noção das coisas. Mas na minha cabeça, a primeira sessão já vai ser um pouco determinante quando você vai falar as coisas. Então, na primeira sessão, se você traz, sei lá, um homem começa a falar meu companheiro, meu marido, meu namorado, uma mulher, e o profissional encolhe um pouco na cadeira, quer dizer, na cadeira, hoje em dia é todo mundo online, né? Mas você já vai entendendo como que você se sente, você vai falando, a pessoa vai desviando o assunto, eventualmente não conversa como se fosse com qualquer pessoa, em última instância, né? A gente tá falando de pessoas. Se a pessoa começa a tratar com estranhamento, e você próprio, no seu feeling, você vai também encolhendo, isso talvez já seja um sinal de que talvez essa questão possa não ser muito familiarizada com aquele profissional. Então, você perguntou das garotas, né? Eu brinquei até com os meninos antes, falei assim, às vezes a gente tem temporadas profissionais. Você começa a atender, sei lá, um advogado, de repente vem um bando de advogado te procura, porque daí uma pessoa vai encaminhando, indicando para outra. Tem temporadas. Teve uma temporada que eu atendi muitas acompanhantes. Porque uma veio, falou para outra veio, falou para outra, e de repente, né, tava atendendo várias. Quando elas falavam da profissão,
Como é que é? Me conta mais, tal. E aí eu via, né? Elas Fazendo, relaxando. relaxando, tipo assim, ai, esse cara não vai me olhar com uma cara de só escrota, o que você tá fazendo? Muda de vida, menina. Porque é isso, né? Parece que falou que é acompanhante e começa a ter uma postura meio condescendente do tipo, minha filha, O que você tá fazendo o que da você tá sua fazendo da sua vida? Não vida? acredito Muda nessa isso, profissão. não, mas olha, vai trabalhar mesmo, de verdade. Aí começa esses discursos, então, você já consegue entender logo de cara se a pessoa vem com uma, né, vem querer te santificar, te purificar, te salvar de alguma coisa, que aliás é muito comum, não só profissionais da terapia, como pessoas de modo geral. Viu uma acompanhante, a pessoa quer salvar você daquela vida. É um Nossa. negócio muito maluco, Já recebi muitas propostas de empregos, de verdade. né? Então, mas eu acho que a verdade é que não tem uma fórmula exata, mas se você vai trazendo o assunto e você não vai ficando confortável, talvez seja uma pista de que aquele profissional tenha limitações. Às vezes, que pena para ele, porque eu percebo que, assim, nesses quase 20 anos, eu evolui muito como pessoa, como profissional, na medida em que eu me coloquei aberto a todas as questões e não ficava criando resistência a informações novas, a temáticas novas, a tecnologias novas. Então, tudo que aparece eu fico curioso, quero entender e vou ler, vou me aprofundar para ficar confortável de deixar as pessoas o mais confortáveis possíveis. Porque é isso que eu quero. Eu quero que a pessoa sente na minha frente e respire, porque assim, finalmente, alguém vai me olhar como um ser humano. Então, para mim, isso é um valor muito importante. A gente estava num evento. Teve um evento que nós íamos participar aqui em São Paulo, porque dia 2 de junho é o dia. A gente trata a questão como o dia do acompanhante, que é para ressignificar a data, o nome, né? Ressignificar o que a gente defende, a causa. De uma forma geral, ela é lembrada internacionalmente como o dia da prostituição. Então, a gente ressignifica isso. Mas nós fomos para uma experiência que foi muito interessante, que foi um evento chamado Puta Day, onde acontece... Não sei se você já ouviu falar que lá em Campinas existe um bairro que chama Itatinga, onde é a maior concentração de trabalhadoras do sexo da América Latina. Tem mais de 2.000 profissionais lá, não era isso? É mais ou menos isso. Alguém falou para mim um número assim. Então, Então, uma pesquisadora dessa área, que chama Carol Bonomi, que ela faz essa pesquisa dessas temáticas e ela trouxe uma história, assim, que o Itatinga, ele foi criado na época da ditadura, ele foi criado exatamente para isso, planejado para isso. E então o bairro fica afastado da cidade para que tenha essa divisão ali, sabe? E durante o evento ali, o mais impactante para mim foi que era um evento para profissionais do sexo e pouquíssimas apareceram. Elas tinham vergonha de ir até o local. Sim. Por conta do receio de alguém fotografar, alguma coisa do tipo, sabe? Para elas não é um problema ficar ali na rua, na frente do local que ela atende, porque passam ali de carro e tudo mais, e os caras respeitam nessa medida do não expor fotografia e tudo mais. Mais um relato que eu escutei que vai muito nessa linha de que uma profissional, uma mulher trans, ela falou bem assim: a gente se sente muito acolhido aqui, muito seguro, porque aqui as pessoas entendem o nosso trabalho, entende que você não é uma pessoa ruim, não é nada disso. Não então, tá ali à toa, né? não tá tá ali à toa, nos acolhe. Então, elas se sentem protegidas e ela tem muito mais medo quando ela sai do bairro e ela tem que fazer alguma coisa na rua, no centro, nas coisas normais. Total. Então, você vê, é uma vida muito árida, socialmente cheia de lugares intransitáveis, lugares, vamos dizer assim, proibidos, em que a pessoa não se sente confortável de existir. Eu não quero que no meu consultório a pessoa sinta isso. É o último lugar que eu quero que ela se sinta desse jeito. Então,
Eu tenho fé de que as coisas estejam mudando, de que os profissionais estejam se atualizando, mas é como eu disse, menos tecnicamente e mais em termos de abertura mesmo de valores e tirar um pouco esses estigmas. Por isso que eu fico feliz de vocês fazerem esse trabalho, de se comunicar, de divulgar, porque é isso, quebrar as barreiras e humanizar um trabalho que é muito humano desde sempre, né? Eu tive 2 períodos acho que nos últimos 10 anos da minha vida que foram muito, muito importantes, assim, para eu entender muitas coisas. O primeiro ponto importante foi quando eu me permiti experimentar a bissexualidade. Aí eu tive uma relação com uma menina e inclusive foi um momento que eu fui para a terapia e nem foi por isso, mas eu acabei compartilhando isso e senti esse receio da psicóloga e parecia que eu me sentia culpa de estar, sabe, de relatar aquela história. Ainda mais porque eu estava casada na época. Uhum. E eu já tinha sido traída dentro do casamento. E mesmo eu já ter sido traída, a minha questão com a outra mulher parecia que tinha um peso muito maior na dinâmica do que a própria traição que já havia acontecido. Então foi dificultoso, assim, a lidar. E a outra foi, né, trabalhando como acompanhante. Mas eu perdi aqui a linha por que eu tô contando essa história. A gente tá falando nessa coisa desse lugar de acolhimento, de sentir a vontade, né? Mas eu ia por um caminho aqui. Enfim, de qualquer forma, o que eu vejo... Então, eu aprendi a lidar com essas 2 questões. Aprendi na terapia, de qualquer forma. Não foi um desperdício, assim. Ela me ajudou a trabalhar outras questões. E hoje eu vejo... Eu acompanho grupos de acompanhantes que... Muitas vezes o que pega mais para elas é muito mais o que elas sentem em relação à sociedade Sim. do que elas sentem em relação ao trabalho, ela ali com o cliente. Sim. Claro que eu não vou te pedir caso específico assim, mas de modo geral, quais são as dores dessas profissionais que te procuram? Eu acho que são dores, assim, do enfrentamento pessoal e social desses pequenos detalhes de... como é que... Sei lá, na vida afetiva, por exemplo. Quem que é essa pessoa com que ela vai se relacionar? Como que ela vai ouvir essa informação? Em que momento que ela vai falar essa informação? Como que aquilo foi recebido pelo parceiro, pela parceira? De como isso vai ser levado para outras pessoas, amigos, que a pessoa não é uma bolha, né? Os pais. Como é que você vai inserir esse assunto nos outros espaços? Tem gente que esconde, tem gente que esconde até um determinado ponto, mas fica com aquele dilema de... Mas e se descobrirem? Então, assim, acho que sempre um pouco... Algumas, com o passar, às vezes, do aprofundamento da terapia, às vezes elas trazem questões do trato com os clientes, assim. Questões mais... Que eu entendo que até são mais profundas e que a própria pessoa não percebe que ela foi se desconectando emocionalmente para poder lidar com o trabalho e, de repente, perdeu a mão e se desensibilizou um pouco em outras partes da vida, sabe? De repente, ela se vê não chorando mais nos filmes que chorava ou às vezes, não se importando mais com coisas que se importava. Então, às vezes, tem um conflito, assim, de identidade, não de gênero, mas de identidade de valores, assim. Puxa, eu era uma pessoa e agora eu sinto que eu tô mais frio em relação a certas coisas. Eu não sei se isso tem a ver com o trabalho. Eu, assim, falando pessoalmente, tá? Eu acredito que tem, assim, a ver com o trabalho. Porque eu tava falando até ontem, né? Que eu era muito mais amorosa, muito mais calorosa, assim, com alguns sentimentos. E depois, quando eu adentrei na profissão, que faz 5 anos já que eu trabalho como acompanhante, eu recebi muitos clientes que me fizeram que eu tinha que ser fria, né? Em certos momentos ali, vamos supor. Já aconteceu de não querer me pagar, de chegar e fazer... Ué, mas tu é trans? Ah, eu pensei que fosse mulher. Então, assim,
tu tem que ser ali preparada para aquilo. Ou fazer alguma coisa que tu não quer que faça e mesmo assim faça. Sim. Entendeu? Daí tu Sim. tem que ser fria e se impor. E aquilo muda depois, porque tu chega em casa outra pessoa. Já aconteceu comigo uma vez que um cliente, ele foi e mordeu o meu peito, sabe? E ele tava na hora ali, lógico, né? Tava só ali encostando, e ele mordeu tão forte que eu fiquei tipo… Eu não acredito que tu fez isso. E eu não sabia o que fazer na hora, sabe? Então eu fiquei parada pensando… Ai, o que que eu vou fazer? Ele continuando ali, né? Só que tava doendo, eu empurrei e saí correndo. Porque eu não queria ter que falar pra ele. Que se eu tivesse que falar, eu ia xingar, eu ia fazer e acontecer, né? E aí, isso faz com que a gente fique mais fria depois, né? Porque daí a gente fica parando pra pensar, meu Deus, já aconteceu isso. Já aconteceu também de eu atender e depois, com o dinheiro na mão, chorar, sabe? Ai, será que valia a pena? Ai, só isso, 3 notinhas. Ainda tem que fazer mais pra ganhar mais, sabe? E aí, a gente vai ficando mais fria, com certeza, eu acho. Eu acredito, pelo menos. E assim, do ponto de vista psicológico, não existe uma frieza seletiva. Então, na medida que você vai… Porque o seu trabalho toma grande parte do seu dia, né? Então, se você passa grande parte do seu dia operando de uma determinada lógica, e a gente pode falar de qualquer profissão. No caso, a minha profissão, eu agradeço porque é o contrário. Quanto mais sensível e humano eu for… Porque não se trata de ser frio ou não com as questões que as pessoas trazem. Porque eu não acho que o melhor jeito de você tratar questões difíceis é esfriando. Acho que esse é o pior conselho que às vezes você pode dar para uma pessoa que lida com temáticas difíceis, é falar assim, esfria. E é a primeira coisa que provavelmente vocês devem ter ouvido em relação a isso. Você tem que esfriar, você tem que congelar. Congela suas emoções, respira fundo e vai. Eu acho que se você tem outras maneiras de lidar com aquilo, é melhor. Então você passa muita parte do seu dia naquele procedimento. Quando você chega em casa, você não vira um botão e fala, nossa, agora acabei de ter um peito mordido e agora estou aqui sorridente. Quer dizer, você lida com um lado B da vida. De modo geral, você está lidando com um ambiente oculto da vida da pessoa, do cliente que te procura, com certas fantasias, com temáticas que as pessoas não se deixam revelar no dia a dia. Então, vocês lidam com uma dimensão humana que é atípica. Sim. Essa que é a questão. Muito. Então, como você lida emocionalmente com isso, vai modificar você. Então, aí é que eu digo que surge depois de um tempo essa queixa que muitas acompanhantes não se dão conta que tem em si mesmo. Porque depois que você esfria, congela e trava certos mecanismos, você não para mais para pensar nisso. Só que daí você vai se comparar com uma outra fase da sua vida, aí você vai dizer assim, eu era boba, eu não sabia de nada, eu era manipulável. E aí você passa a associar a sua sensibilidade a alguma coisa ruim. Verdade. Aí eu falo, perdemos uma guerreira. Porque assim, porque não é verdade isso. Você pode seguir com a sua sensibilidade, com as suas questões, com o seu jeito de ver o mundo. Muitas vezes dizem que desenvolve um certo cinismo em relação ao mundo, aos homens. Nossa, aos homens Principalmente, muito. eu acho, Né? Porque você vê a faceta masculina que o homem, sei lá, ele prega coisas, fala coisas, e ali você vai ver outra dimensão dessa pessoa, e você vai ver uma dimensão de fantasias inconfessáveis, você vai ver uma dimensão moral que pode ser vista como duvidosa, você vai ver facetas perversas da personalidade de alguém. E aí você cruza o braço e fala, nossa, então isso aí tudo aí, sei lá, você vê uma figura pública, fala, olha essa pessoa aí, aqui, ó, olha lá aqui. Você vai desenvolvendo não compro mais as coisas de ninguém. E esse cinismo vai te modificando, porque daí você vai olhando tudo com aquela cara de, o que esse cara faz da meia-noite às 6, sabe? Você já começa a olhar as pessoas com uma desconfiança, com uma sensação assim de… essa cara aí só de legal aí… E aí você vai mudando. Isso muda você. Então isso é uma questão também que surge, que não é tão óbvia, mas que surge às vezes no atendimento de uma acompanhante. Eu sinto que
quando as mulheres entram mais velhas na profissão, elas conseguem lidar com algumas questões um pouco mais fáceis, principalmente as casadas. Porque já teve um relacionamento longo ali com o homem e sabe dos comportamentos padrões dele. Então, quando os clientes vêm, né, relatando umas coisas, você fala, meu marido fazia isso. Então, é mais fácil para entender. As meninas mais novas vão muito para essa questão, realmente. A frieza é um escudo, né? Uma forma de se proteger, e aí eu super entendo. Eu fiz um caminho inverso, mas eu vim com a bagagem já do casamento e vim com a bagagem da terapia. Então, eu acho que eu fiquei muito mais sensível em relação aos homens do que me blindei deles. Sim. Fiquei muito mais curiosa para entender. E eu aprendi isso, que o nosso trabalho, ele toca num ponto... Você conhece a pessoa na forma mais íntima possível e é muito rápido. Então, dentro de uma hora, uma pessoa que vem, antes de você conhecer outros lados dela, você conhece o mais delicado, que é a sexualidade, é o corpo, é o cheiro. Então, isso é muito íntimo e você tem que saber lidar com isso, com essa intimidade alheia durante todos os dias, às vezes 2, 3 vezes por dia. Então, saber filtrar isso, como que você vai lidar com cada intimidade, entender que cada um vem. E aí, essa coisa que você estava falando da feição, da expressão que o profissional faz quando escuta umas coisas mais diferentes, mirabolantes, é algo que a gente tem que cuidar muito também na profissão. Eu descobri que a gente tinha que saber lidar com isso, porque às vezes o cara te conta um fetiche que você pensa, sério que você quer fazer isso? Tem certeza? Já faz aquela cara, né? E algumas... Como é pelo WhatsApp, eu vejo algumas colegas que ficam assim apavoradas. Ai, o cara falou que queria... não vou lembrar de nada muito mirabolante. Mas as coisas com orgânicas, com fezes, os golden showers da vida, sempre são mais impactantes para elas. Os que de sentir dor também são os mais impactantes. Então, elas não estão preparadas para receber essas coisas. Às vezes, elas vão lá, dão um esfrega no cara. Tipo, o que você está pensando que eu sou? Por exemplo, um cara que pede Vou falar do golden shower, que é o mais tranquilo, que é fazer xixi numa pessoa. Tem gente que sente prazer nisso, em ser mijado. Então, ela não entende aquela cabeça e ela fica horrorizada. O que você está pensando que eu sou? Por que você acha que eu vou fazer isso? Então, muitas que já têm aquele sentimento de estar na profissão por conta de um sofrimento, por conta de uma questão financeira, ela está ali porque ela... Não que... Eu acho que hoje em dia não dá para você falar que você não tinha outra saída. Você teve, só que a prostituição, às vezes, foi o caminho que você... A dor que você preferiu, que você escolheu para você ganhar seu dinheiro. Mas, então, tem que lidar com as consequências. Então, ela que já tem essa dor da profissão, ela vai se sentir muito mais ofendida achando que... Por ela estar ali, ela está sujeita a qualquer coisa. E, na verdade, não é. Às vezes, o cara que procura um fetiche, ou a mulher, e eu já tive mulheres também procurando, ela vai com essa busca de satisfazer uma fantasia, um fetiche, muito mais pela questão, pensando assim, se você é uma profissional do sexo, você vai entender o porquê que eu quero isso, né? E, às vezes, eles tomam um esfrega, uma bronca. É uma cabeça assim... Se tem uma pessoa com cabeça aberta, essa pessoa é você. Exatamente. Então, com você eu posso tentar as coisas que eu jamais falaria isso pra ninguém. Pra esposa. Só que, de novo, como ninguém escapa dos preconceitos e dos tabus sociais, nenhuma acompanhante vai escapar disso. E às vezes ela pode entender aquilo como uma questão moral. Então, acho que uma questão que eu, como psicólogo, aprendi... E que às vezes atendendo algumas acompanhantes eu tentava compartilhar isso, é que quando a gente olha para uma pessoa falando uma coisa que você acha difícil, aquilo raramente nasce do entendimento de uma perversão, de uma maldade em si. Aquilo surge de lugares emocionais que as pessoas não conseguem entender de onde vem, né? Então, assim, por exemplo, sei lá, eu gosto de pés. E eu fiquei sempre matutando aquilo. Por que eu gosto de pé, né? E aí eu fui
com o tempo me relembrando, e eu lembro que acho que eu fiquei fixado uma vez no pé de uma tia quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade. E eu lembro que era uma tia, irmã do meu pai, que veio do Pará. Era uma mulher jovem, não tinha cara de tia na minha cabeça, bonita. Provavelmente eu devo ter ficado atraído por ela. E eu lembro que ela tava com a perna cruzada e eu brincando aqui com o filho dela, meu primo. E aqueles dedos, assim, enquanto ela falava, os dedos se mexiam. Aquele dedo com unha vermelha, assim, eu achava bonito aquilo. Assim, acho que eu fiquei, né, Acho que eu fiquei excitado, o pé tava ali, eu gostei do pé, acho que aquilo ficou em mim. Aham. Então, assim, não foi uma escolha, não é uma coisa que simplesmente foi algo que. Desbravou no momento ali que deu aquilo. Olha, eu gosto disso. Exato, que assim, e não é nem assim, nossa, eu já gostava, parece que Despertou inaugurou interesse, né? uma questão que associou com o pé. Ah, isso que eu gosto muito, porque na vida a gente é assim, né? Tipo, hoje eu tenho 26 anos, talvez com 30 eu descubra, eu gosto disso, com 40 eu vou descobrir que eu gosto de outra coisa. E Sempre você gostando. nem sabia o de onde porquê. vinha. Então, assim, quando uma pessoa chega e fala do xixi, por que caminho aquele xixi chegou na vida dela? Qual o lance? Qual que é o... Será que ela quer sentir grande ou pequena em relação àquele xixi? Ela quer sentir humilhada e a humilhação consentida faz com que ela se sinta feliz, porque aquilo traga questões que são do campo do irracional. Então, assim, quando a gente aprende a abraçar a irracionalidade humana, a gente, como parte legítima do que é ser humano, eu acho que todas essas temáticas difíceis vão se tornando mais digeríveis. Agora, quando você acha que o ser humano teria que ser um robô perfeitinho, aí é que os preconceitos vêm à tona e você fica chocado. Então, tá olhando, nossa, ele quer que cague na boca dele. Você olhar aquilo e falar assim, puxa, que... Não é que privilégio, mas assim, poxa, a pessoa se deu a possibilidade de falar um negócio que, assim, Sim. você não vai falar no... É uma intimidade da Exatamente. pessoa, né? É. Tipo, eu quero fazer isso. Eu acredito muito que isso, pra mim, é como se fosse um orçamento, né? A pessoa vai chegar e vai dizer, eu quero fazer tal Aham. coisa. Se eu não quero, eu vou dizer, olha, me desculpe, mas esse serviço eu não ofereço. Sim. E se eu ofereço, eu digo tal que mais, né? É um valor e tal. Porque quando o cliente te chama, é uma escolha, né? Tem várias candidatas X ali. Sim. E ele foi e te escolheu. Então não precisa ser grossa, ignorante, sabe? É Sim. só dizer, eu não ofereço esse serviço e pronto. Porque tu vai deixar aquela pessoa traumatizada e depois ele não vai saber como Sim, chamar as outras, sabe? Exatamente. E acaba, eu acho, acaba ferindo uma pessoa que já se sente talvez culpada por ter um fetiche desse, procurar um profissional para realizar ele. E pela postura que ela tem, ele fica muito mal com aquilo. Então, tem que estar meio preparado para isso. E isso que você falou um pouco antes, eu achei muito interessante, assim, quando uma garota vai para a profissão inexperiente com a própria vida de modo geral, ela provavelmente ela fica muito mais afetada porque ela está descobrindo a vida e a profissão. Então, ela às vezes não tem e compreensivelmente não tem esse entendimento, essa sabedoria de ver o que está por trás das coisas que ela foi educada numa sociedade preconceituosa, a enxergar coisas como boas ou más, separar as coisas nessas categorias certo e errado. E tecnicamente, essa é uma profissão que te dá a possibilidade de você enxergar o mundo de uma maneira muito mais ampla, muito mais profunda, se você quiser. Sim. Eu brinco que qualquer profissão que lida com um lado oculto da personalidade humana, que é aquilo que a pessoa não fala pra ninguém, e aí eu coloco acompanhantes e psicólogos na mesma categoria, é um privilégio você poder acolher esse tipo de dimensão. E se você tiver esse olhar de poxa, que interessante. Eu acho que isso te afeta menos, te esfria menos, você olha com menos desprezo para essas coisas e começa a olhar como, puxa, seres humanos sendo humanos de um jeito que me ensinaram que não deveriam ser humanos. Aí eu acho que aquilo te contamina menos, faz com que você tenha menos julgamentos e, portanto, se esfrie menos diante
daquele momento. Né? Porque se eu entender, eu não preciso me bloquear, não preciso ficar fria, né? Então, a sensibilidade, eu acho que é realmente o melhor caminho, porque quando alguém conta uma coisa dessa, é tão íntimo que ela já tá constrangida de contar. Então, se ela te escolheu, cara, que privilégio poder escutar algo assim. E eu fico, né? É tão legal você analisar uma sociedade e ver que tem ali pessoas em cargos muito poderosos ali, mas que dentro do quarto se sente uma pessoa, né? Tipo, ai, que medo, eu não sei fazer isso, vulnerabilidade. Não sei fazer... Super vulnerável. Então, você entende que, ok, na sociedade as pessoas tomam uma postura porque a sociedade exige isso dela, só que na intimidade cada um vai lidar com seus problemas de forma muito diferentes. Sim. Mas eu, como profissional, eu conseguindo entender isso e que todos esses problemas não têm a ver com o que eu escolhi profissionalmente, né? Um problema que ele vem e me conta, ele não está me contando porque eu sou a garota de programa, ele está me contando porque eu sou profissional, e é diferente. Então, ter essa cabeça preparada dessa forma faz muita diferença. Tanto é que quando você me convidou, fiquei muitíssimo feliz, porque a referência que eu tinha de você, pelo menos a imagem que eu formei de você na minha cabeça, é de que você era uma pessoa muito sábia, né? E quando você falou assim, nossa, quando? Quando que eu vou? Porque eu tinha isso na minha cabeça. A Nina é uma pessoa sábia. E assim, eu admiro muito sabedoria. Sei lá, beleza, poder, dinheiro, isso daí, em tese, qualquer idiota consegue. Mas sabedoria é um negócio que é muito raro e muito precioso. E essa sabedoria que você está falando de como lidar com as coisas sem se deteriorar como pessoa, porque é muito fácil você fazer isso com você mesmo. Muito. Obrigada. Fico lisonjeada ouvindo isso de um psicólogo, me lisonjeada. Mas essa questão ainda sobre a sensibilidade, e a gente vai passar para outro tópico. Hoje eu consigo, quando me falam assim, os homens são isso, os homens são aquilo, eu fico pensando, gente, os homens são umas crianças. É só você saber aprender a lidar. Hoje, os homens não me intimidam. Diferente de uma época que já me intimidou muito. Sim. Pai, tio, namorado. Hoje não me intimida, porque eu vou procurar as questões ali para entender, então ok. Mas antes, eu já fui a mulher que eu não conseguia passar numa roda de pedreiro na rua, porque eu ia ficar muito incomodada ali por homens. Eu não conseguia chegar numa roda ali, por exemplo, aqui, a gente está num público aqui, com muitos homens aqui na produção, eu ficaria muito tímida, muito insegura de conversar com homens, sabe, juntos, assim. E eu tive que desconstruir toda essa ideia que eu tinha de um homem, e foi muito melhor para trabalhar isso. Mas, Nina, quem, em última instância, não é uma criança ainda num corpo de um adulto? Aham. Então, é assim, outra sabedoria sua, porque eu tenho essa perspectiva. Quando eu me percebo, às vezes, inconscientemente intimidado numa situação, eu falo assim, meu Deus, eu sou uma criança me relacionando com outra criança, a gente só tá com uma fantasia, uma roupa, uma cara, um blá, 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 que é a nossa máscara, o nosso jeito de se proteger desse mundo que às vezes pode parecer meio duro. Mas quando você acessa a criança da outra pessoa, ela relaxa, ela é feliz, ela sorri. E aí você bagunça o cabelo dela, ela solta, se abre, fala. E é lindo. Então, se você consegue ter esse olhar para tudo, você transita por qualquer universo. E aí, de novo, você não precisa se congelar. Porque, em última instância, não tem um risco real quando você está se relacionando com a dimensão da criança que todo mundo tem. Porque é ela ali querendo se divertir, não sabendo como se divertir no meio do jeito tradicional da vida. E ela procurou você, uma profissional que vai ter a possibilidade de ajudá-la a se divertir
de um jeito muito específico. Então, Sem julgar, né? Sem Se divertir. Eu quero levar essa fala sua para pro lado da maternidade e da paternidade, que eu agora eu entendi talvez uma coisa que minha filha fala muito, que é: mãe, você parece uma criança. Mãe, eu sinto que você é minha amiga, né? Mas isso é deixa, muito bom. né? Também acho, assim, fico muito feliz dela conseguir ter essa liberdade comigo. Mas antes, gente, deixa eu falar aqui do nosso patrocinador, que você que já nos acompanha sabe que o nosso patrocinador é o Fatal Model, o maior e o melhor e o mais seguro site de acompanhantes do país. No Fatal Model você encontra acompanhantes como eu, e você já sabe que nós trabalhamos com os valores de respeito, segurança e dignidade. Aqui na tela vai aparecer um QR Code, vai estar disponível, e você consegue acessar as nossas redes sociais, conhecer um pouco mais do nosso conteúdo. A gente tem blog, tem Instagram, tem TikTok. Em todas elas, a gente sempre trabalha com esses valores, que é muito importante para a gente, muito importante para melhorar esse mercado de trabalho. Então, para saber mais, acesse o site e vai ter link aqui na descrição. Na descrição? Descrição. Vamos lá. Falando dessa questão da criança, eu sinto que que os pais, e isso, obviamente, eu só descobri sendo mãe, e provavelmente você também deve ter descoberto isso aí na sua jornada como pai, que quando você... Era uma questão também que eu discutia muito com o pai dela, que respeito não se conquista por autoridade, respeito se conquista por admiração, por admiração e por querer mesmo respeito. Eu acho que admiração é a palavra. Então, eu vejo que muitas vezes os pais querem tentar a autoridade ali para ser respeitado, só que você só vai respeitar por aquilo, porque, meu pai e minha mãe, então eu tenho que me respeitar. E quando você consegue trazer esse outro lado para o adolescente, no meu caso, eu tenho uma adolescente, que você vai mostrar para ele ali que tem uma mãe que se preocupa com as questões ali de praxe, né, de escola e tudo mais, com valores morais, mas tem uma outra mãe ali que também não sabe lidar com questões ainda da vida adulta, e tem a mãe que vai compartilhar dos mesmos sentimentos, das coisas que ela também compartilha. Às vezes é uma música, às vezes é um joguinho, às vezes é a maquiagem, e essas coisas todas. E eu sinto que o caminho para você ter uma conversa, uma ligação legal com o filho é justamente esse. Você se colocar numa posição, talvez, de vulnerabilidade, não sei se seria a palavra certa, mas para mostrar, olha, é o que você falou, eu sou uma criança interna aqui lidando com as questões de adultos, mas a gente também tem isso. E eu já escutei da minha filha, às vezes, dela falar assim, alguma coisa nesse sentido. Mas você também errou, você falou isso aqui, mas você estava errada. E às vezes a gente quer o tempo todo trazer como se a gente sempre fosse o certo, né? E não dá certo isso. Eu daria uma réplica do tipo assim, é verdade. Eu errei, eu falei pra você isso, e a questão toda é que eu lidei com isso, né? Eu entendi que naquele erro tinha a ver com isso, com aquilo. Eu ia abrir a questão para poder explicar que ninguém está invulnerável a cometer erros, a se equivocar, a se precipitar, e que a gente vai estar aprendendo junto ao longo da vida. E nesse sentido é uma autoridade que é uma autoridade humana. É uma autoridade que tem suas questões, que tem suas perguntas. Você pode trazer isso. Você é verdade, filha. Essa não é uma questão confortável completamente para mim. Você pode trazer. A filha vem com uma questão. Fala assim, filha, olha, eu preciso pensar. O que eu penso agora desse assunto, mas que talvez não seja a melhor coisa que eu cheguei na conclusão sobre isso. Isso. É uma coisa que eu preciso me aprofundar, eu preciso estudar, eu preciso conversar com mais gente. E talvez nesse sentido eu não consiga te dar uma resposta pronta e definitiva. Vamos pensar junto, vamos descobrir. Eu acho que essa dimensão pedagógica da educação abre mais caminho para os seus filhos
se aproximarem de você do que eles verem você como uma figura impenetrável que eles nem sabem por onde começar a conversar. Isso é bem ruim. Eu, dentro de casa, eu sempre tive muito medo do meu pai, sabe? Porque ele tinha, assim, uma figura de, tão respeitável que eu não podia falar nada que eu pensava. E aí, só depois de grande, hoje em dia, eu não tenho medo de falar as coisas pra ele, sabe? Mas os meus irmãos ainda dá pra ver que ainda tem. Não sei, na minha cabeça eu tenho um diálogo fantasioso que eu acho que eu vou ter com a minha filha. Se algum dia ela chegar e falar pra mim, pai, eu ouço as pessoas falarem que eu preciso estar pronta pra transar. Quando é que eu sei que eu tô pronta? Você se prepara pra essa pergunta? Eu me preparo pra essa pergunta porque, Aham. assim, eu acho que essa é uma pergunta tão significativa, né? Muito. E eu quero ter uma resposta digna, assim. Então, eu já ensaiei muitos diálogos imaginários, porque não é uma resposta óbvia. O que é estar pronto pra uma coisa pra qual ninguém tá pronto, É. né? Vou pular de paraquedas. O que é tá pronto pra pular de paraquedas? A gente não pula de paraquedas todo dia. Então, assim, a primeira vez que você for pular, como é que você vai estar pronto pra uma coisa que não se pode estar pronto? É difícil. Então, na minha cabeça, na minha resposta imaginária, eu vou falar isso, eu falo assim, filha, a gente nunca vai estar pronto pra quase nada na vida, mas acho que tem algumas coisas importantes pra você Entender. entender e tá pronta, que não tem a ver com sexo, provavelmente dito que é assim. Se você é capaz de dizer sim pro sexo, você tem que ser capaz de dizer não. Se você não for capaz de interromper alguma coisa que te incomode na hora do sexo, porque você é capaz de se dizer não para coisas da sua vida cotidiana, talvez você não esteja pronta para o sexo. Nossa, faz muito sentido isso, Muito. né? Porque Então- eu já tive muito dessas coisas, assim, tipo, de não, na hora de não saber dizer não. E talvez algumas acompanhantes também tenham isso, né? É? De na hora de sim pra algumas coisas, de não pra outras, né? Porque, no fundo, qual é a minha preocupação em relação a transar? Não é com transar, mas é com tudo que tem a ver com transar, que é assim, bom, vamos imaginar que ela esteja transando com um garoto, que pode ser com uma menina. E aí ela fala a camisinha. Ele, agora não consigo. Então a gente para por Dela, aqui. assim. Ou seja, se ela não for capaz de interromper isso, ela não tá pronta. Não. Porque no sexo tem muitas coisas. É fácil dizer sim pro sexo. Ah, nossa, que delícia, você quer, faz isso, faz aquilo. E a parte que você não tá pronto, você não quer, você tem que saber falar também. Então, se você estiver pronta pra dizer não, você está pronta pra dizer sim. É. Eu vou falar esse isso é meu até pra minha critério. irmã quando eu chegar em casa. Vou dizer bem isso pra ela. Porque ela veio esses dias assim, ai, mana, ai, não sei como te falar isso. E eu, o quê, mana? Pode falar. Ela, eu acho que eu tô me apaixonando. E eu, ai, como assim? Eu por dentro já tava assim, ai, meu Quantos Deus. anos ela tem? Ela vai fazer 14 agora. Ela, eu acho que eu tô me apaixonando. Eu nunca gostei de ninguém. Ah, o primeiro amorzinho. E só que eu não sei, só que ela já tinha falado que tava gostando de uma menina. Daí ela falou que agora é um menino, sabe? Então ela já tá experimentando aquelas coisas, tipo, eu acho que eu tô gostando, mas o que que eu faço? E eu assim pensando, o que que eu vou falar pra uma menina de 13, 14 anos, né? Aí eu pensei, não, vou falar das minhas experiências, né? Porque eu só posso falar o que eu vivi. Aí eu, olha, né? Paixão todo mundo tem quando vê a amizade, né? Quando vê uma paixão de carinho, um amor de cuidado, né? Não necessariamente de, namorado, casamento. Mas aí eu fico muito preocupada também, porque, tipo, imagina só, né? Que se desiludir com o amor tão cedo, porque hoje a maioria dos jovens estão começando as coisas tudo tão cedo, né? Aham. A minha preocupação, né, nesse sentido, e aí esse estar pronta faz muito sentido, eu sempre linkei essa questão de estar pronta à idade, porque para mim foi lá no final dos 17 anos, quase 18, e foi só uma experiência assim que foi ruim, como é para todo mundo na maioria das vezes. Nunca escutei a alguém primeira falando vez. que a primeira vez foi legal. E depois eu só realmente fui começar a experimentar a sexualidade com 19 anos. E aí eu falei, ok, aqui eu já consigo. É isso que você falou, aqui eu já consigo analisar o contexto. Então o que eu falo para mim é que eu relaciono com a idade, mas agora acho que
isso que você falou faz mais sentido. Porque pode ser que eu falava pra ela assim, não, 15, 16 anos, não, pelo amor de Deus, espera 17, 18, você vai começar agora, não vai ter nada de legal, você vai achar tudo estranho, pode ser que você se traumatize com alguma coisa. Então, espera você ter justamente um pouco mais ir lá para 17, 18 anos, justamente para ter mais maturidade, para entender algumas coisas. Só que o que mais me preocupa hoje nem é a que idade eles vão começar isso. A minha preocupação com ela especificamente era em relação a abusos que ela poderia sofrer externamente. Sim. E eu não sei como que a gente lidaria com isso. Porque a primeira reação seria ir lá esbofetear a pessoa que fez isso, sabe? Fazer um escarcéu. O instinto protetor ia falar mais alto. Então, a minha preocupação, assim, muito maior era se pegar um Uber, não vai sofrer nenhum abuso, o tio da amiguinha, o colega mais velho, o pai da amiga, porque é aí onde acontecem essas coisas. Sim. Né? E como trazer essa questão, como tratar isso, que é mais difícil. E os pais, quando a gente fala de educação sexual, não entende que é essas coisas que a gente tem que falar. Né? E principalmente essa questão da sexualidade, que escolha, que orientação vai, porque na minha época, eu estava falando isso para você ontem, né, que na minha época, você não escolhia se você ia sair com menino ou com menina. Eu saía com menino saía com menina. Sim. Hoje eu não fico mais assustada, porque mas os pais também não estão preparados para isso. Não, porque acho que é uma coisa meio maluca. A nossa sociedade imagina a sexualidade sempre num lugar muito longe da nossa vista. Então, quando às vezes eu falo assim, você sabia que seus pais transam? Tem gente que fica, ai, não. Pais não transam, pais não transam. Não quero imaginar isso não daí. Usa vibrador. A mesma coisa, os filhos, né? Os filhos transam, em algum momento eles vão transar. E a gente precisa olhar para eles dentro dessa complexidade só que a gente tem estigmas na nossa cabeça. Então a gente coloca a sexualidade num lugar de uma coisa estranha ainda, errada, impura. Então, se o seu filho, sua filha vai transar, a filha em especial por conta do machismo, é como se ela fosse se intoxicar, como se ela fosse entrar num reino das perversidades humanas maléficas. É disso tudo que a gente está impregnado quando a gente pensa na sexualidade como uma outra coisa esquisita, apartada desse mundo. Eu acho que a primeira coisa que você tem que levar em consideração é que seus filhos são humanos e humanos desejam, e desejo não torna ninguém pior ou melhor. É que nem você tem um braço. Teu braço não torna você melhor ou pior, é uma característica sua. Então, se familiarizar e se tranquilizar com essa dimensão da sexualidade para você poder abordar essas temáticas. Eu desde pequeno, com a minha filha, eu trago informações de educação sexual do tipo, quais são os limites, que, né, no meu diálogo imaginário, não é o sim ou não, eu quero ensinar o sim ou não desde agora. Então, ela vem trazer uma informação, eu falo assim, então, mas o que é parte íntima, o que não é? Com a nossa própria, no meu corpo, com o corpo dela, com o corpo da mãe, quer dizer, com o corpo dos amiguinhos, o que ela pode se aproximar ou não pode se aproximar, o que é íntimo, o que é público. Isso é muito importante, né? Eu não sei se vocês gostam, mas eu sou muito blogueirinha, né? Então eu acompanho muitos as influenciadores. E a VTube e Eliezer, né? Uhum. Eles tiveram um filhinho, né? Ele publicou que toda vez que ele vai trocar as fraldas dela, mexer nas partes íntimas dela, por mais que seja bebê, ele avisa, é o papai que tá passando aqui, mas outra pessoa não pode, né? Tô pedindo licença, sabe? Sim. E isso eu achei super bacana, porque imagina, já vai crescer entendendo, né? Sim. O que é as partes íntimas, por mais que daí eu vi um monte de gente falar, mas é bebê ainda. Mas o principal é a atitude dele, né? Para com a filha. E assim ela vai crescer, né? Já sabendo onde pode, onde não pode ser tocada. Desde cedo, respeitando e entendendo que o corpo não é... E principalmente a mulher, o corpo da mulher parece ser uma coisa meio pública, né?
todo mundo fala da aparência de uma mulher, todo mundo fala da sexualidade de uma mulher, todo mundo mexe na rua, o pedreiro, né? Que a coisa fala, cutuca, subia. Ninguém fica, gostoso! Ninguém. Então, assim, principalmente para uma mulher, a educação sexual é ainda mais importante porque ela precisa entender que, apesar do mundo achar que o corpo dela é uma coisa pública... Uma vitrine, né? Uma vitrine? O dela, então, por exemplo, quando ela vem falar alguma coisa da aparência de alguém, eu falo assim, filha, a gente não comenta da aparência dos outros aqui em casa, né? Se ela fala, sei lá, eu lembro que tinha uma criança que tava chegando, acho que ela tinha com estrabismo, e ela falou assim, nossa, você viu aquele menino vesgo? Eu falei assim, filha, a gente não fala da aparência dos outros, assim, eu não lembro que cor de roupa ele tava, isso a gente pode falar, dados objetivos ali, a cor da roupa, não sei o que lá, mas você falar isso pode machucar a pessoa, pode ser um assunto sensível para ela. Então a gente tem essa coisa, a gente não fala da aparência dos outros porque que é isso, é particular, é privado, são coisas que envolvem intimidades. Então, numa situação dessa de abuso, também é uma preocupação que eu tenho. Eu passei por uma situação de abuso na infância, então eu sei como você não está preparado para lidar com aquela situação. Tão ruim quanto a situação de abuso que eu passei foi o fato de não ter enxergado nos meus pais pessoas preparadas para abrir esse tipo de coisa. E como é que se prepara para isso, né? Como que tá pronto para um negócio que a gente não tá pronto? Exatamente. Você precisa ouvir seu filho. Você precisa ter o hábito de ouvir seu filho. Porque se você é uma pessoa que silencia seu filho, ou ele não tem espaço para sentir que a voz dele é respeitada, porque você é uma autoridade e ele é um serviçal que tem que ficar quieto porque é criança, ele não vai ter na cabeça dele a ideia de que você pode procurar ele para uma ajuda nesse sentido, em especial porque é uma experiência muito confusa, muito emocionalmente devastadora, no sentido de que é precoce, é inadequada, e você não tem vocabulário para lidar com isso, você não tem repertório. Então, sei lá, se a criança fala assim, eu tava brincando de cavalinho e eu senti um negócio no meio das pernas que eu achei bom. Como é que você vai reagir a isso? Né? Você fala assim, menina, isso o quê? Que é isso? Que absurdo! Porque na sua cabeça você já acha que sua filha virou uma tarada de 5 anos de idade. Não, ela tá numa experiência de prazer que ela teve e que ela não sabe decodificar. Porque a criança tem muita inocência, não sabe das coisas. E ela tá falando com alegria daquilo. A resposta pra mim é meio óbvia. Assim, filha, foi bom. Que bom, tal. Assim, é verdade, o nosso corpo tem algumas partes que são mais sensíveis que outras, que dá mais prazer que outra. Essa parte íntima, né? A sua vagina te dá, tem esse prazer, né? Que bom que você contou pra mim, obrigado. A criança... Não traumatiza. Pepeca, vaginas, coisas dessa natureza são coisas que eu posso falar com meus pais. E aí, quando for acontecer alguma coisa de uma natureza que não é dessa, né? Tava brincando de cavalinho lá e sentir isso, ela também vai entender que é algo que pode ser compartilhado. E aí você precisa ter calma, o que é muito difícil, porque dá vontade de pegar no sarrafo a pessoa. Mas você precisa entender como que ela própria está elaborando aquela situação. A gente está falando de muitas idades possíveis, né? E até, eu já vi alguns casos, assim, de abuso que… Quando a pessoa fala ali, os próprios pais não acreditam, né? E aí, eu acho que talvez isso seja por negar, né? Não, eu não acredito, não, isso não aconteceu. E isso é muito ruim, que nem tu falou, né? Se desde sempre ter essa conversa, né? Quando acontecer, vai falar. Agora, se desde… Não, meu Deus, que horror, que absurdo. A pessoa vai falar, nunca mais eu conto esse tipo de coisa. E às vezes acontece e ela não vai contar. Daí passa longos e longos anos. Daí a pessoa, agora sim eu vou contar. E mesmo assim ainda os pais, né? Mas por que não contou lá naquela época? Foi me contar só agora. Exato. Exatamente. Ou seja, em última instância, a educação sexual é uma educação para a verdade da vida. A vida como ela é, a vida como ela acontece. Então, se os seus filhos têm a familiaridade de dizer a verdade sem que ela perceba que seja chocante para você,
Aí a cara de copo d'água talvez seja bem-vinda, porque talvez você também precise de um tempo para poder lidar com aquilo. Porque quando a gente fala essas coisas, a pessoa fica, nossa, mas eu não tenho preparo para isso. Ninguém precisa estar pronto. É. Ninguém precisa estar pronto para isso, porque você não fica, nossa, como é que eu vou lidar com a minha filha quando ela fala de um abuso sexual que ela sofreu? Ninguém tá pronto para esse tipo de coisa. Mas apesar de não estar pronto, você precisa se prontificar. E falar assim, olha, me conta melhor o que está acontecendo isso. E se você tem uma pré-relação, onde a verdade pode ser dita, por mais difícil que seja, quando a criança falar aquilo, você vai sentir no que ela está falando o que está acontecendo. Porque as crianças, em especial, depende da idade, elas são muito literais, né? Então, quando você faz uma pergunta, mas peraí, me conta mais. Perguntas abertas, né? Não é falar assim, mas ele mexeu ali? Calma, não fique induzindo, porque daí você tá querendo descrever uma coisa para qual a criança ainda não escreveu. Ah, filha, me conta, o que aconteceu? Ah, então, papai, aí a criança vai contar, então, aconteceu tal. Mas o que quer dizer isso? Perguntas abertas. O que é isso? Mas como foi? Eu não tô induzindo a criança a nada. E depois, o que aconteceu? E como é que você se sentiu? Você achou que isso foi legal? Olha, você vai fazer perguntas que você vai deixar a criança poder dar a percepção dela do que está acontecendo. E aí, se você chega numa conclusão difícil, você fala assim, olha, filha, isso aí que você está falando é importante, é uma coisa grave. Eu vi que você tá se sentindo assim, você falou que tá triste, você tá meio... Eu percebo que você tá confusa. A gente vai lidar com isso. Só quero saber que eu tô aqui, eu tô do seu lado, a gente vai tentar resolver isso da melhor maneira possível. Eu quero pensar melhor no que eu vou fazer com essa informação. Bom, isso depende também de caso a caso. Às vezes, é uma situação que depende de uma intervenção médica, de uma intervenção policial, mas mesmo assim, tudo isso tem que ser feito da maneira mais cuidadosa, gentil, como você gostaria de ser tratado se você tivesse sofrido um acidente e estivesse sendo levado para um hospital. Você não quer que a pessoa chacoalhe você, brigue com você. Então, você tem que respirar fundo nessa hora e tratar com muita calma, né? Até porque se acontecer novamente uma outra situação e a gente se exalta, a pessoa não vai, a criança talvez não vai, a criança, um adolescente não vai querer contar, porque já sabe os danos que aquilo ali vai ter para a família, às vezes, né? Ah, isso, e também tem isso, né? Tipo, meu Deus, olha, vai destruir minha família, né? Imagina só o peso, né? E a responsabilidade de uma criança, uma adolescente. Sim. Não, eu lembro do meu sentimento, meu pai era uma pessoa explosiva. Eu falei, se eu falar qualquer coisa assim, não explosiva comigo, mas talvez ele vai ser pior. Eu não sei se eu quero que ele vá lá na casa da pessoa, socar a pessoa, entende? Então... Ter essa responsabilidade carregando, né? Saber... Então, assim, a sua personalidade também vai ser um pouco decisiva para como seus filhos vão abrir os temas difíceis dele. Então, se você for uma pessoa que é percebida como alguém talvez não muito confiável para lidar com problemas, talvez o seu filho não vai confiar em você para lidar com problemas. Por isso que o exemplo acontece em outros 300 assuntos que não tem a ver com sexo, mas que quando aparece com sexo, você vai ser colocado em teste. Uhum. Eu tenho... A minha filha tem uma amiga dela que quis conversar comigo para coisas que ela não conseguiria conversar com a mãe dela. E por mais que eu tenha orientado, tenta chamar a sua mãe para conversar nessa linha. Ela falou, Nina, a minha mãe não tem maturidade para isso. Uhum. Cara, eu fiquei assim... Ela tem 16 anos, ela percebeu que a mãe não sabe lidar com aquelas coisas, sabe? E é uma pena, porque uma relação de filha com mãe tem que ser... o ideal deveria ser o mais próximo possível, né? Sempre contar, né, as coisas. Uhum. Agora, eu vou trazer outra pauta aqui que nada tem a ver com esse assunto. A gente conversava um pouco antes sobre isso. Outro fator que a gente lida muito nesse mercado adulto, ainda mais na profissão de acompanhante, é lidar com a questão da traição. E vem dos dois lados, né? Porque
ora vem o cara que, por mais que na cabeça dele tá errado, ele se sente culpado, a questão talvez fisiológica bate mais forte e é a prioridade dele. Então, tem a culpa, a maioria tem... Quer dizer, a maioria não, muitos têm a culpa, sim. Por outro lado, tem a questão da esposa que às vezes descobre uma traição do marido com uma acompanhante. E o mais louco que eu vejo nisso, e eu entendo também, que às vezes muitas mulheres que descobrem que elas estão sendo traídas, que seus parceiros buscaram acompanhantes, elas se sentem muito mais... Qual que é a palavra para isso? Muito mais machucada, é como se ela valesse menos que a acompanhante. É colocar a acompanhante numa posição que é tipo, nossa, você me traiu com uma acompanhante? Podia ser coisa melhor. Exatamente. Você vê, né? Você pagou uma mulher para fazer isso. Sendo que pode ter em casa, né? Não, e talvez se fosse uma amante, ela não se sentiria tão... Não tô achando a palavra para isso, mas não sentiria tanta dor, talvez se... Humilhada, né? Humilhada, exatamente. Então, quando é uma acompanhante, e aí hoje que eu tive as duas experiências, eu sempre falo, cara, se é uma acompanhante, acredite, é só sexo que ele quer, ele não tá procurando outra coisa. Justamente, porque se fosse uma amante, ia ter um sentimento, né? Ia. Mas eu posso, talvez, discordar um pouquinho? Claro, fica à vontade. Eu não diria que quando um homem tá procurando uma acompanhante, ele tá atrás de sexo. É mesmo? Calma. Pode parecer contraintuitivo isso que eu vou falar. Porque você é pra isso que ela Sim. é o trabalho dela. Mas faz sentido. Mas se ele fosse atrás de sexo, ele poderia ter sexo com qualquer outra pessoa. Ele quer um tipo específico de experiência psicológica que ele vê no sexo com uma profissional a possibilidade de vivenciar. Porque se fosse sexo, como você falou, tem em casa. Quer dizer, então se é sexo, ele pode ter sexo com a esposa. Eu quero sexo, transa com a esposa. Então se fosse sexo, ele transaria com a esposa. Não, nunca é só sexo. Nunca é só sexo. Nunca é só... Sexo não é só sexo. Mas para você explicar essas coisas, isso é muito complexo. Claro, né? Mas por isso que essa conversa é importante, porque a gente precisa entender que sexo é um espaço de possibilidades. A gente acha que sexo é sexo. 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 E às vezes do mesmo jeito que nem a Nina falou, foi com uma acompanhante, né? Às vezes ele também, né? Vamos supor, eu não quero fazer certas coisas com a minha esposa e eu vou procurar uma acompanhante pra fazer com a acompanhante, né? Não vou fazer com a minha esposa. Às vezes ele quer um espaço de alguma impessoalidade onde ele possa expressar algo dele ou ele possa desejar uma pessoa despreocupado de certas coisas, né? Então, assim, quando você vai transar com uma pessoa que você conhece, que você ama, que você estima, que tem uma história, tem uma complexidade que você enxerga naquela pessoa que vai além de transar com aquela pessoa. Então, a sua parceira, você enxerga o ser humano como um todo. A acompanhante, você vai enxergar ela como uma dimensão dela. Você vai ver um corpo atraente, uma personalidade que minimamente você se conectou, um jeito de se comunicar, se você foi por esse caminho. Essa é a informação que você tem. E essa informação específica ajuda você a liberar um aspecto da sua personalidade, da sua sexualidade, que às vezes você não consegue ter isso com uma pessoa que você conheça por completo. Aí você pode estar falando assim, né? Fred tá passando pano para homem desgraçado, maldito, não sei o quê. Não é isso. Eu só tô querendo
explicar como as pessoas funcionam. Eu captei o raciocínio. Eu não tô dizendo se isso é certo, errado, se é bom ou ruim, se você tem que concordar ou não concordar. Eu só tô dizendo que, independente de você gostar de saber que salsicha é feito com resto de sebo de não sei o que lá, e que você gosta de salsicha, mas você tem que saber do que é feita a salsicha. Você tá comendo, você quer saber, eu vou contar. Então, assim, a pessoa, ela não se dá conta de que isso. Então, o homem, não é que o homem chega e fala assim, bom, quero experimentar uma dimensão da minha personalidade que não sei o que lá. Não, ele pensa assim, quero trepar. É o que ele pensa. Isso aqui, gostosa pra caralho. Nossa, que gostosa. É essa. É o que ele pensa. Mas na prática, se ele quisesse uma gostosa, ele poderia ter uma gostosa dentro de casa. Sim. Tem uma gostosa ali, pronto. Mas não é isso, é que ele não se dá conta de que ele talvez esteja intimidado pela parceira dele. Intimidado pelo quê? Intimidado pela intimidade. Ele está intimidado pela relação. Ele está intimidado porque ele não consegue mais ser um personagem para aquela parceira dele. Né? Para a garota de programa, ele chega lá com o personagem que ele quiser. Se ele quiser, nossa, eu sou pintoso, tá, pintoso, pintudo. Se ele quiser, ele faz o gênero dele, faz o tipo selvagem, ou tipo mansinho, ou tipo sei lá o quê. Com a parceira dele, ele tem os preconceitos dele. Então, vamos imaginar que ele tem uma dimensão passiva na sexualidade dele, né? Então, ele quer ser dominado. Ele talvez não consiga pedir isso para a esposa, porque na cabeça dele, ele impressiona a esposa por ser o marrento, macho, não sei o que e tal. Ele não consegue atravessar aquela barreira. Talvez aquela esposa também não estaria preparada para poder lidar com essa dimensão dele. Não é culpa dela, não é culpa dele. De novo, a irracionalidade humana. Por isso que esse tópico a gente vai voltar nele. É um negócio que ele não tem consciência daquilo. Então, ele não sabe nem como lidar. Ele não vai chegar pro brother dele e falar assim, cara, queria tomar uns tapas na hora de transar, cara, o que eu faço? E o amigo, eu acho que... O cara não vai falar isso pra ninguém. Imagina, queria tomar uns mijos na cara. O que você acha, cara? O cara, pô, acho legal vai tomar lá. uns mijos. Ele não vai falar isso pra ninguém, porque é uma dimensão muito, sei lá. Então, assim, isso é resultado de uma sociedade cheia de tabus, cheia de preconceitos, cheia de barreiras em relação à própria sexualidade, que às vezes a única via que o cara vai pensar de expressar aquele tipo de impessoalidade, porque, de novo, com a acompanhante, ele não necessariamente vai ficar preocupado se ela goza ou não goza. Às vezes ele quer transar rapidamente sem pensar. E com a parceira tem tudo isso. Ele tem que pensar, ele tem que preparar o terreno, ele tem que fazer, ele acha que vai ter uma engrenagem tão complexa que ele fala, só quero transar. A performance. Né? Então, assim, Então, quando ele fala só quero sexo, na verdade ele só quer expressar uma conveniência. Ele quer a conveniência de alguém que ele não precise pensar em tudo isso. E é por isso que ele vai lá, paga a horinha dele, show, vivi aquilo. Pronto. Então, assim, se a gente entendesse isso, e às vezes os casais onde acontecem esse tipo de situação, descobrir uma traição, né? Então, estamos falando de uma relação monogâmica. E uma relação monogâmica, ela tem certos critérios não conversados. Então, se eu suponho que, não vai me trair. Bom, já estou dando sinal de que eu sou monogâmico e que na monogamia, traição não pode. E o que mais que não pode? Desejar pode, também não pode. Mas isso não é dito. Falar pode, falar não pode. Curtir uma foto pode, curtir uma foto não pode. Mas nada disso é dito, porque na monogamia existem regras que ninguém conversa, limites que ninguém fala. E às vezes inconscientemente as pessoas vão se restringindo. Vai não podendo tanta coisa que às vezes também não pode no próprio casal. Também não pode na própria relação. Se eu quiser ser mais intenso, se eu quiser ser mais intensa, eu posso. Não sei, minha parceira fica falando tão mal, assim, aquela vagabunda, aquela puta, aquela não sei o quê. Então, assim,
Acho que se eu quiser fazer uma coisa mais ousada, eu não sei se eu posso. Mas ninguém diz. E como o sexo parece uma coisa muito natural, que todo mundo faz, é só você sair lá e fazer, ninguém fala. Porque falar pode mostrar que você não sabe. Mostrar que você não sabe em sexo é muito vergonhoso. A gente é muito latino, muito caliente, muito sabido de sexo. Então nasce sabendo transar. Não é verdade? Então, assim, tantas ideias mal formuladas em relação à sexualidade, que quando um casal vai lá e descobre uma traição, o primeiro pensamento que se tem é assim: acabou o relacionamento. Pode ser uma das possibilidades. Mas eu sempre digo assim, mas espera, deixa eu entender uma coisa. O seu relacionamento, quando alguém vem com uma questão dessa, minha pergunta é, o seu relacionamento acabou para que com a traição ele tenha acabado? É a pessoa, né? Como assim, Fred? Acabou? Lógico que acabou. Você traiu, acabou. Não, pera. Se a traição foi a gota d'água para você de um relacionamento que já talvez tivesse acabado, eu entendi. Pode ser que agora isso aí você me machucou para valer. Mas se o relacionamento não acabou necessariamente, não é a traição que vai acabar. De vez com tudo. Né? Ai, Fred, que absurdo. Não, pera, como assim? Eu vou continuar com essa pessoa tendo me traído? Eu falei assim, não, calma, respira, pensa. Existem dimensões do seu relacionamento que parecem ser interessantes, boas, agradáveis, recuperáveis, não sei o que lá. Existe um contexto em que você possa conversar sobre isso. Ai, não sei. Não sei é uma boa coisa já. Quer dizer que você já está pensando. Porque pode não ser. Pode não ser. Não estou dizendo que não vai ser. Eu não estou dizendo que você tem que ficar feliz. Eu não estou dizendo que não pode acabar. Eu estou dizendo só que nada é óbvio. Na vida nada é óbvio, nada é certo, nada é uma regra matemática. Pode ser que você descubra coisas sobre você, sobre o seu parceiro, sobre o seu relacionamento a partir de uma traição. Não acredito. Que absurdo. Você é um psicólogo maluco. Você incentiva as pessoas a trair. Eu sabia. Eu falo, calma. Eu só estou dizendo que a traição é um ponto crítico e todo ponto crítico no relacionamento pode trazer questões interessantes e que você não se daria conta sem isso. Por exemplo, o quê? Que você está dizendo que a traição pode ser uma pedagoga, uma professora para a minha vida? Pode. Porque a partir dessa traição, vocês podem passar a ter conversas honestas que vocês não tinham. Pode ser que vocês conversem sobre desejos que vocês não conversavam. Pode ser que vocês conversem sobre limitações que vocês não achavam que tinham. Pode ser que vocês conversam sobre mágoas que vocês não tinham, porque a gente está falando da traição como se fosse uma coisa só. Para mim, existem traições por muitos motivos. E aí as pessoas normalmente pensam assim, não, traição é falta de caráter. Eu falei, nossa, né? É isso, né? Traição, falta de caráter. Não é isso, não é óbvio. A gente não pode reduzir uma coisa a outra. Existem milhões de possibilidades, explicações do porquê uma pessoa trai outra, né? E ainda que seja uma questão de caráter, como é que eu encaro uma questão de caráter? Eu entendo como bonzinho, malzinho, ou entendo como uma questão de caráter como um elemento, uma questão emocional? Que eu preciso olhar, será que aquela pessoa se congelou, se esfriou, ela não se importa mais com nada e com ninguém, que a gente chamaria de uma questão de caráter? Tem uma questão emocional aí. Tem uma necessidade oculta que você não está enxergando. Então, uma traição pode fazer você, no seu relacionamento, descobrir necessidades ocultas que você jamais descobriria se não fosse por uma situação tão sensível, delicada como essa. Mas meu relacionamento nunca mais vai ser o mesmo. Verdade. Ótimo. Porque talvez o jeito que o seu relacionamento vinha sendo, ele vinha baseado em um monte de artificialidades, um monte de me disseram que, um monte de regras que você nem parou para pensar, um monte de conceitos que talvez você tenha absorvido da sociedade, dos seus pais, e você não parou para pensar se eram seus de verdade ou não, e que você pode ter uma descoberta incrível e um benefício inclusive para você.
Lógico que eu não falo tudo isso, tá? Mas tudo que tá por trás da minha escuta tem a ver com isso, de você você pode descobrir coisas incríveis sobre você a partir de qualquer coisa catastrófica. Por isso que não é tão simples. Traiu, separou. Nossa, eu tenho uma história ótima que eu quero compartilhar com a galera sobre como eu te conheci, que envolve justamente uma história de traição. Mas antes, deixa eu falar para vocês sobre o contratante Premium, que você encontra lá no Fatal Model. Tem alguém aqui assistindo que gosta de contratar acompanhantes ou então que é consumidor assíduo do mercado adulto? Agora o meu recadinho do patrocinador é para vocês. Vocês já estão sabendo que agora no Fatal Model tem um lugar especial para você que deseja contratar acompanhantes de forma mais assertiva, além de ter acesso a conteúdos exclusivos e muito mais outras vantagens? Com o Fatal Model Premium, você pode escrever, ler e avaliar reviews sobre o atendimento de acompanhantes, fotos, vídeos exclusivos, saber quando novos anunciantes chegaram na sua cidade, chegaram no Fatal Model. Você pode criar listas dos seus profissionais preferidos e também ver acompanhantes em algumas listas aí nas segundas, quartas e sextas. Então, para saber mais, basta acessar o QR Code que está disponível aí na tela e nos segue também lá nas redes sociais, tá bom? Já aproveita, se você nos assiste, ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve também, compartilha o nosso conteúdo. A gente tem um canal de cortes também, que a gente acaba esquecendo de divulgar, mas a gente tem um canal de cortes que também é muito legal, dá para consumir umas coisas ali interessantes. Nos siga aí tanto no canal de cortes do Acompanhadas quanto aqui no Acompanhadas, tá bem? Mas voltando aqui agora para a situação, eu te conheci seu conteúdo por conta de uma... É amiga minha, não sei se é amiga sua, mas é paciente sua. E eu conheci essa pessoa porque na época que ela me encontrou, eu já trabalhava como acompanhante e eu tinha um canal no YouTube onde eu já compartilhava as minhas experiências como acompanhante. Mas para um público voltado para as garotas e para consumer também, consumer que a gente fala que é cliente, entender o universo, assim, eu queria compartilhar com as pessoas, olha, não é um universo paralelo, são coisas comuns mesmo, então vamos compartilhar informação. E essa pessoa, ela chegou no meu canal me contando, olha, eu passei por uma situação e eu queria que você se você puder me ajudar a entender esse outro lado, que é o seu lado, o lado da acompanhante. Ela se tornou uma amiga minha, a Fê, ela acabou se tornando uma amiga minha porque ela me trouxe a situação de uma traição que o marido dela relatou para ela. O marido contratava acompanhantes durante um determinado período e em algum momento ele abriu a situação para ela e ela queria entender o meu lado. Porque o que aconteceu? A outra pessoa envolvida, a profissional, ela se envolveu com o marido, ela se apaixonou pelo marido. E ela queria entender o porquê que a menina se apaixonou, se isso era comum. Por isso ela me procurar para tentar entender esse lado. Vou procurar uma cientista. Mas olha que fantástico isso. Pra tirar a minha dúvida ali. E eu falei, na época eu super entendi, me simpatizei com a questão, porque eu já tinha tido a experiência de ser traída também, eu não tive ninguém para conversar, para falar, olha, é assim, é assado. Qual que é a visão que vocês têm aí por trás? Como que vocês veem essa relação? Então, ela trouxe essa questão, eu falei para ela, assim, claro, a gente claro que se apaixona. Em algumas situações vai se apaixonar mesmo. A gente está lidando ali com questões muito próximas, muito íntimas. Então, tá propício, às vezes acontece mesmo, porque como você falou antes, não é só o sexo, é a experiência. Eu acabo trazendo pro sexo para resumir, às vezes até para aliviar a pessoa que não consegue entender. Então, às vezes mais prática é o sexo. Mas, enfim, a Fê acabou virando minha amiga, porque a gente conversou muito sobre essas questões e a gente foi criando um laço ali de proximidade que
Em outras situações, ela também me ajudou com questões pessoais. E nunca na minha vida eu achava que eu fosse fazer uma amizade com um laço desse nesse trabalho, que veio dessa forma. Então, para mim, isso é muito valioso. Mas, assim, a volta por cima disso tudo, é isso que você acabou de falar, de você ter uma oportunidade ali. É uma tragédia, algo muito ruim? É, mas o que eu vou fazer com isso? Muita gente acaba, não, você falou disso, não conversando sobre o assunto, e a mulher aceita a traição e o cara trai mais 2, mais 3. Por quê? Não teve conversa sobre isso, ninguém aprendeu nada com a traição. E no caso dela, ela deu uma virada, que eu falo, fiquei curiosa, cara, você é a mulher assim, mais incrível que eu conheço para tratar essa coisa assim de uma forma do jeito que ela tratou, sabe? Você já conhece a história, eu vou contar aqui pra ela, mas o que aconteceu? Ela falou assim, beleza, já que aconteceu isso, ela foi procurar tratar, eles foram fazer terapia e tudo mais, mas a reviravolta dela foi, beleza, eu quero aproveitar essa oportunidade para eu me conhecer o que eu gosto. Então ela foi procurar, por exemplo, quero ter uma experiência com outra mulher, será que eu posso? Não sei, vou tentar. Não sei se aconteceu, tá? Se teve ou não, mas ela partiu disso de... Se ele se permite ter outras experiências, eu vou me permitir ter outras experiências. Mas eu tô contando essa questão porque ela viu uma oportunidade aí, além de se conhecer, de abrir a relação para uma relação não monogâmica. Porque daí, então, se essa traição ela nos machuca muito, então vamos conversar, vamos colocar uma regra aqui para que isso não aconteça novamente, a gente não se machuque da forma como nós nos machucamos. Eles entenderam ali que a base, e aí é o que você falou, a base deles era muito mais forte, não acabava com uma traição. Tinha outros valores ali no casamento que eram muito mais importantes. Então, decidiram manter junto. Mas nessa coisa de abrir a relação e tornar uma relação não monogâmica, ela teve essa liberdade para ir conhecer, permitiu conhecer outras pessoas e hoje ela tem um namorado e um marido. Eu acho fantástico isso. Eu falo que é uma volta por cima Realmente que eu já vi foi de uma traição. volta por cima? Mas uma super volta por cima. Então, Ela tem, tipo, deixa eu entender melhor. Ela é casada Ela é- ainda sim, com essa com a pessoa mesma que pessoa. traiu. E aí, hoje, ela tem um relacionamento com mais um relacionamento, mais um namorado. ela tem o marido, que ela fala que é a base dela, e ela tem o namorado. Ai, que delícia. Que é um namorado que não, no caso dela, não é um namorado que eles se veem com frequência, Sim. porque moram em lugares diferentes, mas acaba sendo... E aí eu consigo encaixar muito o exemplo que você deu dos personagens. Ora você quer ser ali, né, a namoradinha, fazendo as coisas que você fazia no início do casamento, que não tem mais esse espaço para ser a namoradinha. E quando você tá como esposa, é aquele papel da esposa que tem, já tem a confiança, já tem o conforto, né? Já tem essas coisas que é muito legal você estarem nesses dois papéis. Mas uma coisa que você falou aí da relação, a relação monogâmica, então, ela não tem o diálogo. O mais louco que as pessoas não entendem é que a relação não monogâmica tem. Porque para funcionar, precisa ter as regras. Não, a relação monogâmica, nesse sentido, todo mundo fala assim, nossa, isso daí é muito bom, isso aqui eu quero, não sei o que lá. Calma, a relação não monogâmica, ela demanda muito mais maturidade das pessoas envolvidas, porque ela parte da premissa que não tem nada que seja óbvio, né? E ela parte de uma premissa de que as coisas não são estáticas, que as coisas mudam, que as experiências nos transformam. Então, uma coisa que você imaginava num determinado momento da sua vida, mediante uma experiência, é que a gente ignora o fato de que experiências mudam a gente, né? Exatamente. Parece Mudam óbvio, muito. mas quando você vai ter uma experiência, você fala assim, não, mudei. E aquilo que eu achava 1 ano atrás, mudou. A gente acha ofensivo falar que mudou hoje em dia. A gente vive num mundo que prega tanta coerência absoluta que quando você fala assim, eu mudei de opinião, a pessoa, nossa, mas a Maria vai com as outras, é uma pessoa influenciável. Manipulável. Não, gente. A gente pode mudar, a gente pode ser tocado por uma experiência, viver uma outra coisa e fazer você mudar completamente de opinião num assunto que você achava que você dominava. Mas você dominava
uma fatiazinha pequena da sua vida numa certa fase, ou de uma coisa que você nem parou para pensar, você só tomou, às vezes, os seus pais e seguiu repetindo. Então, assim, a gente muda com as experiências. Então, você pode mudar com uma experiência e a não monogamia parte dessa premissa de que as experiências nos transformam. Então, às vezes, um combinado que você tem, você precisa reconversar. Você precisa ver, checar. Às vezes você acha racionalmente que você dá conta de uma coisa e na prática você não dá, então você vai recuar. Às vezes a pessoa acha que é ok uma determinada coisa, quando acontece, não é ok, você precisa conversar. A monogamia não. A monogamia é assim. Ninguém fala, é isso, ponto final. Aquele relacionamento padrão que a gente, né, desde sempre é assim, e assado. Mas que ninguém, se parar pra pensar, consegue explicar exatamente que bicho que é esse. Né? Assim, não trai. Então, pera. Então, todo o seu relacionamento está baseado numa premissa não trair. É disso que é feito o seu relacionamento? É. Ou seja, e as 700 milhões de coisas que faltam, coisas né? que acontecem dentro da gente, a nossa vida, quando a gente conversa, não vai ser conversada porque nem me vem com esse assunto. No final das contas, a monogamia, resumidamente, pode ser dita como nem me venha com esse assunto. Verdade. Então, Muito assim, verdade. isso aprisiona as pessoas. Né? Então, às vezes, você ouve um relato de um amigo, de uma amiga, e fala assim: caraca, nunca pensei nisso. Fiquei com vontade. Vou falar com a minha parceira. Qual que é a regra da monogamia? Nem me venha com esse assunto. Pronto. Eu não vou ter Vai como guardar falar. pra ela, Vai né? guardar. E aí a pessoa vai começar a fazer os seus arranjos mentais. E aí é que as confusões costumam acontecer. Agora, na não monogamia, as coisas são conversadas. O sentimento das pessoas é levado em consideração. As incoerências das pessoas são levadas em consideração. Uma coisa que é hoje, amanhã muda, e depois desmuda, e volta e revolta. Porque a gente é multifacetado, a gente é um ser vivo, seres vivos se transformam, e tudo isso sendo conversado por um casal, um trisal, né? Que vai poder sentir o que está acontecendo, mapear. Então é como se você pudesse navegar com um mapa, olhando e falando: olha, eu estou pensando em ir por aqui. Ah, por aqui, eu não sei se eu consigo. Ah, eu tô pensando por ali. Ah, isso aqui é legal. Eu não consigo. Ah, mas tenta. Então, essa sensação de poder explorar as possibilidades é que existe numa relação não monogâmica. Então, não é uma putaria, Sim. né? Porque isso tudo é conversado. A galera tá falando ali pra eu começar a ir pro final. Eu não quero, não, tá? Me tirem, não vão me tirar daqui. Tá muito boa a conversa. Tá tão legal esse papo. Mas antes de começar a encaminhar pro final, deixa eu só contar mais uma coisa aqui ainda sobre essa história. Primeiro, esclarecer pra galera que eu trouxe essa história, eu pedi autorização pra Sim. ela, pra eu trazer. Ela tem muito orgulho disso, sabe? Poxa, eu também ia ficar orgulhosa, porque eu acho que também tô pra procurar um namorado também. Eu mandei mensagens pra ela hoje de manhã. Eu já contei essa história em um e-book que eu tenho, eu já contei essa história em alguns outros lugares. E eu acho que é um exemplo, assim, olha, que é tão fantástico de mudança de vida. Enfim, ela me liberou para eu trazer a história. E outro ponto que eu achei muito fantástico dela conseguir ter essa sensibilidade, que é a acompanhante, ela passou muito tempo ainda atrás do cliente, do marido dela. Muito, assim, muito tempo. A menina, ela se apegou emocionalmente, se apaixonou por ele e não conseguia se desvincular. E quem ajudou nesse processo de se desvincular, de até oferecer ajuda psicológica para ela e até encaminhar com outras coisas, foi a Fê. A Fê ainda ajudou a menina. A acompanhante que se Porque ela entendeu ali, no fim das contas, e lógico, com muito, né, trabalho de tratamento e tudo mais, ela conseguiu entender ali qual que era o papel da acompanhante daquela menina naquela relação. Então, e ela viu como que a menina sofreu, porque não dá para desconsiderar essa terceira pessoa que tá ali, porque ela criou um vínculo com ele
E ela também tem os sentimentos ali e tudo mais. Quanta sabedoria. Né? Uma empatia, assim, cara. E isso é... Nossa, pra mim é uma coisa muito forte. Por isso que eu digo, sabedoria é rara. E a gente tem que valorizar e desenvolver. Porque no fim ela sai uma pessoa... Ela é incrível, né? Uhum. Ela sai uma pessoa mudada. Acho que o fato dela ser casada e ter um namorado talvez seja um detalhe se pensar em como ela se transformou, né? Sim. Porque ela descobriu muito mais coisas profissionalmente, de vida. A vida mudou, né? Não, e até a amizade que eu construí com ela, eu sendo acompanhante, ela poderia simplesmente não querer ter uma amizade comigo, simplesmente por eu ser acompanhante Colocar também. você numa caixinha que todo mundo coloca e dizer, é isso. Mas Ou ela até foi mesmo, tipo, se sentir com aquela coisa, ai meu Deus, coitada de mim, ai, vou acabar com esse relacionamento. Daí no próximo, ela que nem tu falou, né? Não, ó, a primeira coisa que eu vou te dizer aqui, não me trai, porque meu último relacionamento eu fui traída. Tu não me traia. E aí acontece, trai de novo e assim. E ela fez toda essa reviravolta. Eu fiquei muito passada com essa história. Então assim, eu sinto que a cabeça dela fez assim, né, para vários ângulos, porque hoje eu sinto com as conversas com elas assim, com ela, muito mais desprovida de um monte de coisa, muito evoluída. Ai, gente, olha, o bate-papo tá muito legal, já vieram aqui falar, né, que nosso tempo já tá limitado. Tem alguma questão, pessoal da produção, que a gente ainda não comentou, de repente daria tempo? Vou entender que não. Acho que nós falamos de tudo. Antes de eu encaminhar para as rapidinhas, você tem alguns livros. Eu queria só... Fala para o pessoal onde que o pessoal encontra os seus livros. Você tem um livro que chama Relacionamentos para Leigos, que eu achei fantástico esse título. A galera precisa disso. E Maturidade Emocional. Eu achei já esse. O Relacionamento para Leigos, ele é daquela série americana, que são aqueles livros amarelos, que tipo violão para leigos, inglês para leigos, saxofone para leigos. Qualquer coisa que você quiser aprender, eles fazem, sei lá, tem uma centena de livros, assim. E é uma série americana e eles queriam trazer o livro para o Brasil, só que o Brasil... não é para iniciantes, né? Então eles queriam que não fosse uma tradução, porque normalmente eles fazem traduções para o Brasil. E eles me chamaram para escrever, por isso chama Relacionamento para Leigos, porque a série é para leigos. Então eu tentei fazer todo um compilado de tudo que diz respeito de um relacionamento, o que tem, quais são as partes, os conflitos, soluções e provocações. Então esse livro. E o último foi Maturidade Emocional. Porque eu falo muito nas redes sociais sobre relacionamento, mas no fundo, o que eu tô falando é sobre maturidade emocional. Que o relacionamento demanda muito dessa maturidade. E eu queria fazer meio que uma coisa assim para leigos também. O que é maturidade emocional? Essa pessoa é infantil. Mas o que seria uma pessoa madura, afinal de contas? Ela come, ela transa, ela vive. O que ela faz? Então, é um velho de barba. O que é uma pessoa madura? E nesse livro eu vou falar sobre o que são as emoções, como as emoções funcionam, como a gente lidar com as emoções. Tem um dicionário de emoções para a pessoa saber o que quer dizer cada uma. E aí eu falo sobre a maturidade, o que é a maturidade, como que lidar com essa sabedoria na vida cotidiana, quais são as características de uma pessoa madura. É mais ou menos isso que eu falo no livro. E encontra nas Livraria livrarias, Amazon também? essas coisas, assim. Legal. Suas redes sociais vai estar aqui na descrição. A galera, siga lá, por favor, o Fred Matos, a Oriana Lovatelli. A gente tem uma brincadeira aqui que chama Rapidinha, que é é bem simples. Tá, eu esqueci onde eu anotei que o Rapidinhas. Eu falo uma palavra e você fala outra em resposta, sem pensar muito. Maturidade. Sabedoria. Casamento. Uma descoberta. Eu acho que foi a melhor palavra que eu já ouvi sobre casamento, viu? Melhor palavra. Ciúmes. Uma pequenez. E para finalizar, ser psicólogo é se transformar todo dia e nunca achar que você sabe o suficiente. Caramba. Forte isso, viu?
É isso, gente. Para você que nos assistiu até o final, nosso muito obrigada. Não esquece de se inscrever e nos seguir. E a gente fica por aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada Muito mesmo obrigada. pelo tempo. Muito obrigada pelo seu tempo também, Capaz, Nina. né? E até o próximo Acompanhadas. Tchau, tchau.